Olá, pessoal querido. Hoje nós falaremos mais uma vez sobre algo que pode ser muito importante para você. Hoje nós vamos falar sobre os nossos sintomas físicos. Aquelas dores, mal-estar que nós sentimos no nosso corpo, o que elas falam para nós? O que esses sintomas podem nos dizer sobre nossas emoções e sobre aquilo que aconteceu conosco. Hoje nós falaremos sobre os sintomas físicos, porém, nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre cada um deles e alguma forma de solução que você pode fazer em casa para resolver algum tipo de situação que você perceber que está trazendo. Então hoje a gente vai fazer um mapeamento, nós vamos conhecer o nosso corpo. Quando eu tinha 35 anos, isso já tem muito tempo, fui com a minha mãe numa médica homeopata. E no momento em que a médica fazia as perguntas para minha mãe, os sintomas que ela tinha, se ela tinha queda de cabelo, se doía os olhos, então ela foi falando de cada detalhe de cada parte do corpo da minha mãe. Então quando nessa época eu estava com ela, à medida que ela perguntava para minha mãe, eu fui observando a mim mesma. E percebi o quanto eu sentia dores naquela época. Provavelmente não, naquele momento eu percebi que eu tinha mais dores do que a minha mãe, que é 28 anos, né, mais velha do que eu. Bom, e a partir daquela época, e logo depois, 1, 2 anos depois, eu comecei a ter contato com as questões terapêuticas, até um pouquinho mais depois. Então, a partir daqueles sintomas, eu fui observando em mim os locais do meu corpo que tinham algum problema. E alguns anos depois, quando eu conheci as terapias, eu pude então perceber como as nossas dores, elas não precisam seguir conosco à medida que nós vamos avançando, né, na nossa idade. Isso é uma crença. E hoje, que eu tenho muitos anos depois daquele dia, hoje eu não sinto dores assim. Na verdade, eu sinto ainda uma dorzinha, mas é muito pequena. Às vezes acontece nos dias que eu trabalho muito. E isso é quase todos os dias, porque quase todos os dias eu trabalho muito. Mas o dia que eu tenho para descansar, para repousar mais, essa dor não existe. Então ela não provavelmente uma dor emocional naquele sentido. Bom, então vamos lá. O que significa sentirmos dor aqui no topo da nossa cabeça? No alto da nossa cabeça. Essa dor nessa região, ela fala da nossa autoestima baixa em relação ao nosso feminino, né, para as mulheres, ou ao masculino para os homens. E quando isso acontece? Quando nós estamos nos sentindo desvalorizada pelo nosso companheiro ou por nossa companheira. Quando nós imaginamos ou sentimos que podemos estar sendo traídas no nosso relacionamento, isso acontece. Mas, na verdade, o sintoma da dor de cabeça, ele seria um sintoma terciário, porque o secundário é esse que eu disse para vocês, da autoestima, mas antes da autoestima existe um fato. O que aconteceu para que a minha autoestima, em relação ao meu feminino, estivesse assim, precisando de uma melhora? Bom, que nós falaremos cada detalhe desse em vídeos separados, né, posteriormente. Vamos olhar as pessoas que sentem dor nessa região. Às vezes só de um lado, ou às vezes dos dois ao mesmo tempo. Quando essa dor ela está associada a um problema de digestão, e a gente vai sentir então o estômago doendo, ou o impulso de vomitar e etc., fala do nosso impulso de nos protegermos contra influências ou pessoas que estão contra nós, seja no nosso trabalho, seja na nossa família. Então, quando nós estamos nos sentindo ameaçadas ou ameaçados por algum fator externo. As dores no centro da testa, quando a gente sente dor ou peso nessa região da testa. Essa dor, ela está nos dizendo que nós não estamos utilizando toda a nossa capacidade mental, capacidade de raciocínio. Isso acontece quando? Quando nós estamos trabalhando na nossa vida profissional em uma função aquém da nossa possibilidade. Gostaria de falar para vocês também que essas fontes, isso que nós estamos passando para vocês, tem a ver com a medicina chinesa e tem a ver também com o estudo
da doutora Louise Bourbon, né? Ela fez uma pesquisa durante 20 anos com pacientes enfermos nessas áreas. Então ela traz para nós essa gama de informações. Então ela cita cada enfermidade, cada local de dor, para que vocês saibam de onde vêm essas fontes. E também da minha experiência pessoal, né, de 10 anos como terapeuta. Então, no momento da anamnese, a gente pergunta sobre essas dores, então já sabemos um pouco sobre o nosso cliente, antes que ele nos diga nada. A informação do corpo vem para nós muito mais clara do que a informação que vem verbal, porque quase sempre nós não sabemos aquilo que nos move. A gente sabe que a cabeça dói, mas não sentimos muitas vezes que temos autoestima baixa. Se sentimos que temos autoestima baixa, também não sabemos quando e por que ela começou. Bem, aqui na nuca da nossa cabeça, essa dor, peso ou formigamento fala da nossa preocupação com a opinião dos outros sobre nós e também uma autocobrança, quando a gente se cobra muito. É também um fator muito importante, porque a gente vai pensar o seguinte: do que nos importa a opinião dos outros? Isso vai nos valer para quê? O que eu ganho com perder um tempo? O que eu ganho se eu me incomodo? E a gente vai perceber o quê? Essa dor na nuca, que tem a ver com a nossa preocupação com a opinião dos outros, do que isso vai nos ajudar? Vamos ganhar o quê se eu me ocupo com o que alguém pensa sobre mim? Então, é algo que a gente precisa resolver para que isso não nos incomode mais. Bem, a dor na garganta. Muitas vezes as pessoas pensam que a dor na garganta tem a ver com a necessidade de falar algo que nós não falamos. Mas as pesquisas assim nos indicam o seguinte: quando a gente fica afônica ou rouca, sim, é porque deveríamos falar algo que não falamos. Mas na nossa experiência também, essa dor na garganta, ela tem muito mais a ver com o fato de nos expressarmos de forma agressiva com pessoas que não têm a ver com a nossa raiva, com a nossa ira. Então isso gera culpa em nós e esse tipo de culpa gera dor na garganta. O que gera em nós o fato de não termos coragem de expressar a nossa raiva, a nossa indignação, isso vai doer o nosso estômago, vai prejudicar a nossa digestão. Então, uma coisa aqui na região do nosso estômago está dizendo para você que você precisa ter coragem. Coragem de dizer chega, isso eu não permito. De ter coragem de se expressar com as pessoas que muitas vezes são agressivas com você. Então você se recolhe, você engole aquela situação. E isso gera um problema físico. E a gente pensa muitas vezes que isso é um ato divino, de fechar a nossa boca, de não nos expressarmos. Ok, se isso não te incomoda, muito bem. Mas se nos incomoda e isso gera uma dor física, então significa que essa atitude, ela não é uma boa atitude. Porque toda atitude em harmonia com aquilo que é certo de forma universal nos gera saúde, jamais nos geraria uma dor. Bem, as dores nos ombros, né? As famosas dores nos ombros. E muitas vezes eu quero dizer o seguinte: muitas vezes a gente faz exercícios físicos. Para as pessoas que fazem exercícios físicos, muitas vezes ela não sente a dor. Mas o problema lá na causa, ele persiste. Essa dor aqui no ombro direito fala da nossa dificuldade de relação com o nosso pai. E do lado esquerdo, a dificuldade de relação com a nossa mãe. Essa dor, se ela se estende também nos braços e na mão dominante, né? A mão direita para os destros e a esquerda para quem é canhoto, se essa dor se estende aqui, fala também de uma raiva profunda contra alguém que você não pode agredir. Na maioria das vezes é o pai ou a mãe. Então essa dor fala que você precisa se reposicionar como filha ou como filho. E à medida que faz isso, muitas vezes eu atendo a pessoa com muitas dores em uma sessão, no máximo 2 sessões, porque ela se reposiciona em relação aos seus pais, modifica a sua forma de ver e de pensar sobre os seus pais, as dores desaparecem.
E às vezes a gente pensa assim, não, é minha má postura, porque eu não me sento de forma adequada. Mas por que você não se senta de forma adequada? Por que você não tem o corpo alinhado, né? O seu ombro assim? Então, por quê? Porque algo te pesa nos ombros. E te pesa por quê? Porque você está de uma forma inadequada em relação ao seu sistema familiar. A gente vai explicar isso depois, como acontece, porque acontece, como resolver, e algumas falas também no vídeo que vai ser direcionado para dores nos ombros, assim como para as outras dores também. Os nossos pulmões falam de mágoas, de ressentimentos. Então, falta de ar, dificuldade em respirar frequentemente ou respiração muito curta, fala que nós trazemos mágoas, certo? O fígado, né, todo mundo sabe, né? A gente sabe que o fígado está relacionado com a raiva. Então, quando essa raiva ela permanece por muito tempo em nós, vai gerar em nós alguma enfermidade em relação ao fígado. O baço e o pâncreas falam de amargura. Então, todas as enfermidades relacionadas à má função desses dois órgãos fala de amargura que nós trazemos. Pode ser uma amargura pessoal, mas tudo isso que nós estamos falando também pode ser que venha de pessoas da sua família, dos seus pais, dos seus avós, algo que aconteceu lá atrás, coisas que de alguma forma estão influenciando em você. E do que fala o intestino preso? A maioria dos meus clientes, mas a grande maioria que vem para a terapia tem intestino preso. Por que será, né? O intestino, ele fala da linha da vida. Quando nós temos dificuldade de liberar as experiências dolorosas, eu digo que as mágoas recentes permanecem nos pulmões. Mas quando não cabe mais nos pulmões, então a gente empurra isso ali e desce para o nosso intestino. Então fala de traumas antigos, de coisas mais que aconteceram mais no início da nossa vida, às vezes desde o ventre da nossa mãe e etc. Então, à medida que a gente encontra na terapia uma solução para o trauma, a pessoa libera o intestino de um dia para o outro. Isso é algo que acontece muito, mas muito com os nossos clientes. Bom, dores na região das costas aqui, na região da lombar, né? Ainda não no nervo ciático, mas como se fosse uma dor aqui abaixo nas nossas costas. Fala que nós, quem sente essa dor, tem dificuldade de receber ajuda e acredita que faz todas as coisas sozinha, que não recebe apoio das pessoas. Bom, as dores nas pernas. Uma das coisas que gera muitas dores e peso nas pernas é o fato de nós termos nascido de cesariana. Quando a mamãe toma a anestesia, o bebê também sente que foi anestesiado, porque quem já fez renascimento, que é recordar desde o momento em que foi concebido e passou pelas experiências de recordação de tudo que aconteceu no período intrauterino até o nascimento, sabe que nós lembramos de tudo o que aconteceu lá. Nós lembramos o que nós sentimos no momento em que houve a fecundação. O que nós sentimos no momento em que ligamos no útero da nossa mamãe. Ali naquele lugar, naquele ninho onde ficamos presos ali no primeiro momento, até termos uma certa liberdade, quando nossa placenta começou a se formar e a gente ficou um pouco mais solto e etc. E lembramos, inclusive, o que a nossa mamãe pensou no momento em que teve certeza que nós estávamos lá. O que o nosso papai pensou e sentiu no momento em que a nossa mãe contou para ele que nós estávamos lá. Então a gente sabe tudo, a gente só não sabe que sabe. Lembramos também todos os períodos do primeiro, do segundo, do terceiro mês, de tudo que aconteceu conosco. Então, quando nós estamos dentro do ventre da mamãe, tudo o que acontece com a nossa mãe, de alguma forma, nós pensamos que está acontecendo conosco, ou nós sabemos que está acontecendo com ela, porém interfere em nós. Seja os momentos de alegria da mamãe, seja os momentos de dificuldades, de preocupações, tudo isso nós vivemos junto com ela. Nós somos dois em uma, né? Durante esse período. Então, como nós sentimos tudo o que acontece com a nossa mamãe,
a anestesia que ela toma, nós também sentimos que aquela anestesia está acontecendo em nós. E isso gera depois, na percepção da vida adulta, peso e dores nas pernas. E as dores nas pernas com anestesia ou sem anestesia fala de insegurança no caminhar na vida. A nossa perna direita fala do medo do nosso caminhar profissional. E a nossa perna esquerda fala do medo do nosso caminhar nos relacionamentos familiares, seja de parceiro, seja com os nossos pais. Bom, acredito que aí fizemos um pequeno mapeamento, né, daquilo que nós somos e daquilo que nós sentimos. E aguardem nossos próximos vídeos, que vamos então falar um pouco mais sobre as causas. A gente falou agora as causas dos sintomas físicos, as causas emocionais e os porquês. Depois nós vamos aprofundar um pouco mais. Então, se você percebe que esse vídeo ajudou você de alguma maneira, inscreva-se em nosso canal, curta, compartilhe, certo? Comente, deixe seu comentário, por quê? Também para que a gente possa compreender o que você acredita que as pessoas precisam, para que a gente possa trazer coisas novas para vocês, informações que possam ajudar você a ser mais saudável, mais feliz e se tornar também um multiplicador dessas informações para a saúde integral dos seus amigos, dos seus inimigos e de todas as pessoas em geral. Tudo bem? Beijo!